Eu nunca pensei que a minha própria família se tornaria o meu maior pesadelo. Desde cedo, aprendi a lidar com as comparações, os olhares frios e a preferência escancarada pelos meus pais em relação à minha irmã. Mas tudo saiu do controle quando eu decidi cortar contato e seguir minha vida sozinha. Foi aí que eles começaram a cruzar limites que eu jamais imaginei. Tentaram invadir minha casa, inventaram mentiras sobre mim e até me arrastaram para dentro de uma delegacia com denúncias absurdas. Eu só queria paz, mas eles transformaram minha liberdade em uma batalha constante. Você vai entender, passo a passo, como consegui virar esse jogo e mostrar que não era mais a sombra que eles queriam que eu fosse. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu me chamo Gabriela, tenho 29 anos, e por muito tempo tentei acreditar que o amor dos meus pais, Paulo e Lúcia, era dividido de forma justa entre mim e minha irmã, Camila, de 26. Mas não demorou para a realidade mostrar que não era bem assim. Desde cedo, a diferença de tratamento foi escancarada. Enquanto Camila recebia festas com direito a salão decorado, lembrancinhas e presentes caros, meus aniversários eram reduzidos a um bolo simples em casa, quando não eram simplesmente esquecidos. A justificativa sempre foi a mesma: você é mais independente, não precisa dessas coisas. Essa frase virou um mantra repetido pela minha família para justificar cada gesto de descaso. Na prática, significava que eu deveria me virar sozinha, enquanto Camila era o centro das atenções. Se ela queria um celular novo, ganhava. Se eu precisava de dinheiro para material da faculdade, era tratada como exagerada, como se estivesse pedindo um luxo desnecessário. Durante anos engoli em silêncio essas desigualdades, acreditando que, de alguma forma, eu precisava provar que merecia o mesmo cuidado. O choque final veio em um dia que deveria ser especial para mim. Meu aniversário. O 5º ano seguido em que eles simplesmente esqueceram. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Nenhuma lembrança singela. No dia seguinte, porém, vi meu mundo desabar. Meus pais apareceram com um carro zero, avaliado em mais de R$120 mil, para presentear Camila. Era o reconhecimento máximo de que, para eles, só ela importava. Naquele instante, a ficha caiu. Não era descuido, não era falta de tempo. Era escolha. Uma escolha consciente de sempre colocar minha irmã em primeiro lugar e me deixar em segundo plano. E eu estava cansada de mendigar afeto, cansada de engolir a frustração e fingir que não doía. Foi nesse momento que tomei uma decisão radical: cortei todos os laços. Bloqueei meus pais, minha irmã e até parentes próximos em todas as redes sociais. Desativei contatos no telefone, filtrei e-mails, criei barreiras em todos os lugares possíveis. No começo, senti um alívio imenso, como se finalmente tivesse tirado um peso que me esmagava há anos. Era estranho pensar que o silêncio pudesse ser tão libertador. Mas, para minha surpresa, o silêncio não durou muito. Eles não aceitaram a distância. Tentaram de tudo para me alcançar. Criaram perfis falsos para mandar mensagens a amigos meus, ligaram para colegas de trabalho, chegaram até a entrar em contato com conhecidos distantes que eu mal lembrava. A narrativa deles era sempre a mesma: diziam que eu estava instável, que tinha sumido sem motivo, que estava sendo manipulada por más influências. Para o mundo, eles se mostravam como pais desesperados tentando salvar a filha perdida. Camila, por sua vez, assumiu um papel teatral. Passou a se colocar como a irmã abandonada, dizendo a todos que eu sempre tinha sido sua melhor amiga e que minha ausência a destruía. Para quem via de fora, ela parecia a irmã magoada, carinhosa, incompreendida. Mas eu sabia a verdade: eram apenas máscaras para encobrir anos de indiferença. Enquanto eles encenavam esse drama, eu construía uma vida nova em São Paulo. Fiz novas amizades, cresci no trabalho, iniciei um relacionamento e, pela primeira vez, percebi o quanto minha vida podia ser leve sem carregar a dor de disputar migalhas de atenção. Descobri que não precisava mais implorar por espaço em um lugar que nunca quis me acolher. O silêncio que mantive os afetou muito mais do que todos os meus anos de frustração. Cada mensagem ignorada, cada ligação recusada, cada porta fechada foi como um espelho da indiferença que sempre tiveram comigo.
Só que, dessa vez, quem escolhia me afastar era eu. Hoje, não sinto falta deles. O que conquistei foi paz, respeito próprio e a certeza de que não preciso da aprovação de Paulo, Lúcia ou Camila para ser feliz. Se um dia houver reconciliação, só será possível quando admitirem, de verdade, o que fizeram. Até lá, sigo em frente, em paz, e finalmente livre. Cortar os laços com minha família parecia, no início, uma decisão definitiva e clara. Eu acreditava que o silêncio seria respeitado, que depois de algum tempo eles desistiriam de tentar me alcançar. Mas logo percebi que não seria tão simples. O vazio que eu buscava, aquela paz que imaginei encontrar, começou a ser invadido por tentativas cada vez mais desesperadas de me puxar de volta para o mesmo ciclo de manipulação que me acompanhou a vida inteira. Os primeiros sinais vieram em forma de mensagens. Números desconhecidos apareciam no meu celular, sempre com tom de urgência. Gabriela, precisamos conversar, sua mãe está doente de preocupação, Camila chora todos os dias com sua ausência. As palavras eram carregadas de drama, quase ensaiadas, como se esperassem despertar em mim uma culpa imediata. Eu lia, respirava fundo e apagava. No começo tremia ao ver o telefone vibrar, mas fui aprendendo a simplesmente não responder. Quando perceberam que eu não cedia, mudaram de estratégia. Perfis falsos começaram a me seguir nas redes sociais. Fotos genéricas, nomes inventados, mas sempre com mensagens insinuando proximidade. Oi, Gabi, lembra de mim da escola? Sinto saudade da época em que a gente saía. Era óbvio demais. E quando eu bloqueava, outros perfis surgiam. Como se não houvesse limite para a insistência. O que mais me abalava, no entanto, era a forma como começaram a atingir meu ambiente profissional. Certa vez, uma colega do escritório se aproximou de mim com expressão preocupada. Gabi, seus pais ligaram aqui. Disseram que você está passando por uma fase difícil, que talvez precise de ajuda médica. Quer conversar sobre isso? Eu congelei. A humilhação de perceber que estavam tentando me descredibilizar no meu próprio trabalho foi insuportável. Respirei fundo, expliquei para minha colega que era apenas uma tentativa de manipulação e pedi que, se voltassem a ligar, não atendessem. Ela entendeu, mas a vergonha ficou latejando em mim por dias. A cada nova investida, eu me lembrava de todas as vezes em que fui silenciada dentro de casa. Das vezes em que ouvi que não era motivo para tanto drama ou que Camila precisava mais de atenção do que eu. Eles sempre tiveram uma habilidade cruel de inverter os papéis. Eu, que buscava apenas reconhecimento, era tratada como ingrata. Eles, que sempre me ignoraram, se colocavam como vítimas da minha frieza. O padrão se repetia agora, só que em escala maior, envolvendo até pessoas que não tinham nada a ver com a história. Foi nesse período que decidi reforçar minhas barreiras. Troquei de número de telefone, ajustei a privacidade das redes sociais, conversei com minha chefia sobre a situação e pedi que, caso houvesse qualquer tentativa de contato, fosse ignorada. Mas, por mais que eu erguesse muros, ainda sentia a presença deles tentando atravessá-los. Era como se minha ausência tivesse criado um buraco impossível de preencher na vida deles. E havia Camila. Sua atuação como irmã abandonada era cada vez mais intensa. Amigos em comum começaram a me procurar, trazendo recados indiretos. A Camila está arrasada, Gabi. Ela disse que você sempre foi a melhor amiga dela e que não entende por que você se afastou. Eu sabia que era mentira, sabia que eram palavras cuidadosamente escolhidas para mexer com minhas emoções. Mas doía. Porque parte de mim ainda desejava que, por trás de toda a encenação, houvesse um pingo de verdade. Parte de mim queria acreditar que, em algum momento, ela tivesse me enxergado não como a sombra da filha perfeita, mas como alguém que também merecia amor. Foi difícil, mas resisti. O que me sustentava era o contraste entre o caos deles e a leveza da minha nova vida. Em São Paulo, cada passo que eu dava parecia me afastar mais da velha Gabriela, aquela que aceitava calada ser sempre a segunda opção. Fiz amigos que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu podia oferecer. No trabalho, minhas conquistas eram reconhecidas de forma justa, sem comparações. No meu relacionamento, encontrei carinho e respeito que nunca experimentei em casa. Mesmo assim,
havia noites em que a solidão batia forte. Eu me perguntava se estava sendo radical demais, se em algum ponto poderia haver reconciliação. Mas então me lembrava do carro de luxo dado a Camila no dia seguinte ao meu aniversário esquecido. Aquela cena se repetia na minha mente como um lembrete claro de onde eu sempre estive na escala de prioridades deles. Não era sobre ser radical. Era sobre sobreviver. O que eu não sabia, porém, era que essa insistência deles não ficaria apenas em mensagens e ligações. Eles estavam dispostos a ir além, a cruzar limites que eu jamais imaginei. E quando isso aconteceu, percebi que meu afastamento não apenas abalava a dinâmica familiar, ele ameaçava ruir a fachada perfeita que eles sempre exibiram diante dos outros. E foi exatamente nesse ponto que a verdadeira batalha começou a se desenhar. Os dias em São Paulo seguiam em um ritmo que, apesar das tentativas de invasão vindas da minha família, ainda me davam a sensação de liberdade. Mas essa sensação começou a se desgastar quando percebi que eles não estavam apenas tentando me alcançar, estavam dispostos a atravessar qualquer limite para me puxar de volta. A primeira grande surpresa aconteceu em um sábado. Eu estava em casa, preparando um jantar simples com meu namorado, quando a campainha tocou. Não esperávamos visitas. Quando abri a porta, encontrei um buquê enorme de flores vermelhas, acompanhado de um cartão sem assinatura. O entregador confirmou que o pedido estava no meu nome e pago em dinheiro. No início, pensei que pudesse ser um gesto romântico do meu namorado, mas a expressão surpresa dele provava o contrário. O cartão dizia apenas: "Família é tudo, não se esqueça disso." Minhas mãos tremeram. Era óbvio quem estava por trás daquilo. A partir desse dia, os recados começaram a se tornar mais frequentes. Pequenos bilhetes deixados na portaria, encomendas misteriosas, até mensagens anônimas enviadas para o meu e-mail pessoal. Todos carregavam frases curtas, quase ameaçadoras, sempre reforçando a ideia de que eu não podia viver sem eles. Era como se quisessem me lembrar a cada instante que, por mais que eu tentasse me afastar, continuava sendo propriedade deles. Eu sabia que precisava me proteger. Conversei com o síndico do prédio, pedi mais atenção às entregas e cheguei a registrar um boletim de ocorrência, mesmo sabendo que não havia provas concretas para incriminar ninguém. A polícia tratou como uma situação de desavença familiar, sem grandes consequências. Mas para mim, o impacto era profundo, sentia que minha privacidade estava constantemente violada. Nesse período, Camila intensificou seu teatro. Uma amiga próxima, que ainda mantinha contato com minha irmã, me contou que ela andava chorando em público, dizendo que eu a havia abandonado sem motivo. Segundo essa amiga, Camila afirmava que eu tinha me transformado em outra pessoa, influenciada por um relacionamento tóxico. A versão dela era de que eu era manipulada e incapaz de tomar decisões sozinha. Aquilo me revoltou. Passei anos sendo acusada de forte e independente demais para merecer atenção, e agora diziam que eu era fraca e manipulável. A incoerência me deixava perplexa, mas também mostrava como estavam dispostos a distorcer a realidade para manter a imagem de vítimas. As coisas chegaram a outro nível quando começaram a atingir pessoas do meu trabalho de forma mais direta. Um dia, meu chefe me chamou para conversar em particular. Ele tinha recebido um e-mail anônimo, afirmando que eu estava envolvida com drogas e más companhias. A mensagem dizia que minha instabilidade emocional poderia comprometer a empresa. Fiquei sem chão. Tive que explicar toda a situação para ele, detalhar meu rompimento familiar e pedir que não desse atenção a essas acusações. Felizmente, ele acreditou em mim e ofereceu apoio. Mas o medo de perder tudo que eu estava construindo me corroía. A cada ataque, minha raiva crescia. Eu me lembrava de quantas vezes, na infância, tentei chamar atenção mostrando boas notas, ajudando em casa, fazendo tudo certo, apenas para ser comparada a Camila, que era exaltada mesmo sem esforço. Agora, mesmo adulta, parecia que continuava sendo alvo do mesmo jogo perverso, não importava o que eu fizesse, eles sempre encontrariam uma forma de me diminuir. Decidi, então, que não poderia mais apenas me defender. Precisava tomar atitudes concretas para mostrar que não recuaria. Passei a documentar tudo, prints das mensagens, fotos dos bilhetes, registros de ligações.
montei uma pasta com cada detalhe, determinada a não permitir que a versão distorcida deles fosse a única a circular. Pela primeira vez, eu não estava apenas fugindo, estava me preparando. Meu namorado foi fundamental nesse processo. Ele me lembrava, todos os dias, que eu tinha direito de escolher minha própria vida, que ninguém podia me obrigar a viver sob chantagens emocionais. Sua presença me fortalecia, mas também despertava uma preocupação: até que ponto essa guerra poderia afetar nossa relação? Ele dizia que estava disposto a enfrentar tudo comigo, mas eu sabia o quanto esse peso era injusto. Enquanto isso, notícias indiretas sobre meus pais chegavam até mim. Paulo e Lúcia circulavam entre parentes e conhecidos, espalhando a versão de que eu havia enlouquecido, que estava sendo enganada por estranhos e que um dia voltaria arrependida. Era impressionante como conseguiam sustentar a fachada de pais preocupados, enquanto na prática faziam de tudo para destruir minha estabilidade. Eu já não tinha dúvidas, meu silêncio estava desmontando a estrutura que eles construíram por anos. A filha rejeitada, que antes servia de pano de fundo para enaltecer a preferida, agora era um problema. Um problema que eles não sabiam resolver sem recorrer à manipulação. Mas eu também não imaginava que, na tentativa de manter o controle, eles cruzariam a linha entre manipulação e algo ainda mais grave. E quando isso aconteceu, percebi que precisava estar mais preparada do que nunca. A luta deixava de ser apenas emocional. Estava prestes a se tornar algo muito maior. Depois de tantas tentativas frustradas de me atingir com recados e boatos, meus pais e Camila resolveram mudar de tática. Foi nesse momento que percebi que eles não estavam mais apenas brincando com minha paciência, estavam prontos para cruzar uma linha perigosa. A primeira evidência veio em um fim de tarde. Eu voltava do trabalho, exausta, e percebi que a porta do meu apartamento não estava como eu havia deixado. A fechadura apresentava arranhões, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada. O coração disparou. Corri para dentro, conferi cada cômodo, mas nada parecia fora do lugar. Ainda assim, a sensação de invasão foi devastadora. Liguei imediatamente para a portaria e pedi para verificarem as câmeras. No dia seguinte, o síndico me chamou para ver as imagens. Um homem desconhecido havia rondado meu andar, parado diante da minha porta e mexido na maçaneta. O rosto não ficou nítido, mas o desconforto foi inevitável. Registrei outra ocorrência policial, mas, novamente, me disseram que sem provas claras nada poderia ser feito. Fiquei com a amarga sensação de vulnerabilidade, como se estivesse sendo caçada. O que mais me abalava era a convicção de que aquilo não era coincidência. Era um recado. Naquela semana, recebi uma ligação inesperada. Era minha tia Marta, uma das poucas pessoas da família com quem eu ainda nutria certo carinho. Sua voz estava carregada de hesitação. Gabi, eu não deveria me meter, mas preciso te avisar. Seus pais estão comentando que, se você não voltar a falar com eles, vão tomar medidas mais sérias. Não sei exatamente o que querem dizer, mas falaram em recorrer à justiça, em te declarar incapaz. Achei um absurdo, mas achei que você deveria saber. Meu corpo gelou. Declaração de incapacidade? Aquilo parecia surreal, mas vindo deles, já não me surpreendia tanto. Passei a noite em claro, tentando imaginar até onde iriam para me controlar. Eu sempre fui a filha que trabalhava, que pagava suas contas, que nunca deu motivos para desconfiança. E ainda assim, estavam dispostos a manchar minha imagem de qualquer forma. O estopim aconteceu pouco depois. Ao chegar no trabalho, encontrei uma viatura da polícia na porta da empresa. Fui chamada na recepção e, para meu choque, 2 oficiais me abordaram dizendo que tinham recebido uma denúncia anônima de que eu estaria desaparecida contra a minha vontade. Levaram-me para a delegacia para prestar esclarecimentos. Passei horas respondendo perguntas, explicando que havia rompido com minha família por escolha própria, apresentando documentos que provavam minha independência financeira. No fim, fui liberada, mas saí de lá com a alma em pedaços. Era claro de onde partirá a denúncia. Esse episódio mexeu profundamente comigo. Pela primeira vez, percebi que não se tratava mais apenas de me desgastar emocionalmente. Eles estavam tentando destruir minha credibilidade diante da sociedade.
se não fosse firme, poderiam transformar minha vida em um pesadelo jurídico. Foi então que decidi dar um passo além. Convoquei um advogado e mostrei a ele todos os registros que vinha guardando, as mensagens, os bilhetes, as tentativas de invasão. Ele me ouviu atentamente e disse: Gabriela, o que sua família está fazendo pode ser caracterizado como assédio moral e perseguição. Você tem direito de pedir medidas protetivas. Aquilo acendeu uma chama dentro de mim. Eu não era mais a filha calada, a que aceitava o lugar de sombra. Eu tinha voz e ferramentas para me defender. Enquanto as questões legais avançavam, minha vida pessoal também sentia os impactos. Meu namorado me apoiava, mas percebia o quanto eu estava tensa, sempre olhando por cima do ombro, sempre desconfiada de qualquer barulho estranho. Nossas conversas giravam em torno do medo de que algo pior pudesse acontecer. Ele dizia que não se importava de enfrentar aquilo comigo, mas eu me perguntava se era justo envolvê-lo em uma guerra que não era dele. As coisas se agravaram ainda mais quando descobri que Camila estava organizando encontros com parentes distantes para contar sua versão da história. Uma prima me ligou chorando, dizendo que ouvirá que eu estava sendo sequestrada pelo namorado e que precisava de ajuda. A manipulação era grotesca, mas funcionava, as pessoas acreditavam. A cada ligação dessas, sentia o peso de ser pintada como vilã em um enredo que não criei. Apesar do desespero, algo dentro de mim começou a mudar. Pela primeira vez, percebi que não era eu quem precisava provar algo. A cada nova mentira, eles próprios se revelavam. A cada exagero, mostravam ao mundo a obsessão doentia que sempre esteve escondida por trás da fachada de família perfeita. Naquele momento, eu já sabia. Não era apenas uma questão de me proteger. Era hora de virar o jogo. Eu precisava expor o que eles realmente eram, mostrar que por trás das máscaras de pais exemplares e irmã carinhosa havia apenas manipulação, controle e egoísmo. O que eu não imaginava era que o próximo movimento deles me daria a chance perfeita de fazer isso. E, dessa vez, eu estava pronta. Depois do episódio na delegacia, ficou claro que eu não poderia mais me limitar à defensiva. Era hora de expor cada detalhe das mentiras e mostrar que eu não era vítima passiva daquela perseguição. A oportunidade surgiu de forma inesperada, quando meu advogado sugeriu que eu reunisse provas não apenas das tentativas de contato, mas também da forma como minha família me difamava publicamente. Comecei a conversar discretamente com algumas pessoas que haviam sido usadas como intermediárias de recados. Colegas de trabalho, amigos de infância e até vizinhos que tinham recebido ligações estranhas. Aos poucos, eles me forneceram prints, gravações e relatos. O material que consegui juntar era assustador. Meus pais diziam que eu estava mentalmente instável, que havia abandonado a família por influência de estranhos e que corria risco de vida. Tudo arquitetado para me desmoralizar. Camila, por sua vez, não perdia a chance de dramatizar. Em uma festa de família, alguém gravou um vídeo dela chorando, dizendo que eu a odiava sem motivo e que meus pais sofriam noites em claro pensando em mim. Esse vídeo, que ela planejava usar como arma emocional, chegou até mim. Assisti diversas vezes, e em cada lágrima forçada eu via não apenas manipulação, mas também uma pitada de medo. Ela parecia entender que, pela primeira vez, eu estava fora do controle deles. Munida de todas essas provas, meu advogado entrou com um pedido formal de medida protetiva por perseguição e assédio moral. Foi um choque para meus pais quando receberam a intimação. De repente, a narrativa que eles vinham sustentando começou a ruir. Pessoas que antes acreditavam cegamente em suas palavras começaram a desconfiar. Afinal, se eu estava mesmo instável, por que recorreria à justiça de maneira tão organizada e com tantas provas? Mas eles não desistiram facilmente. Meus pais tentaram me ligar dezenas de vezes, agora em tom de desespero, dizendo que eu estava destruindo a própria família. Em uma das mensagens de voz, meu pai chegou a gritar que eu era uma vergonha e que ninguém se volta contra os próprios pais sem pagar o preço. Aquilo me feriu, mas ao mesmo tempo me deu mais forças. Eu já havia pago o preço alto de viver em segundo plano a vida inteira. Não iria recuar. Enquanto a questão legal avançava, senti necessidade de recuperar meu espaço emocional. Passei a compartilhar minha versão da história com amigos próximos e colegas de confiança.
Não era fácil falar sobre as humilhações que vivi, mas cada vez que me abria, sentia o peso diminuir. As pessoas me olhavam com compaixão genuína, algo que jamais recebi dentro de casa. E esse apoio foi essencial para me manter firme. No entanto, a situação atingiu um novo patamar quando uma reportagem local entrou em cena. Um jornalista investigativo, conhecido por expor casos de assédio familiar, recebeu informações sobre meu processo. Ele me procurou, disposto a contar minha história de forma anônima, sem revelar nomes. Pensei muito antes de aceitar, mas percebi que essa seria a chance de transformar minha dor em algo maior, de dar voz a outras pessoas que também sofriam caladas. A matéria foi ao ar em um portal de notícias de grande circulação. O texto descrevia de forma clara os mecanismos de manipulação familiar, as chantagens emocionais e as tentativas de desmoralização social. Eu era apenas Gabriela, 28 anos, moradora de São Paulo, mas quem me conhecia sabia exatamente de quem se tratava. O impacto foi imediato. Mensagens de apoio chegaram de várias pessoas que eu nunca imaginei que acreditariam em mim. Meus pais, por outro lado, ficaram furiosos. Descobri que eles passaram dias ligando para parentes, tentando convencer a todos de que eram vítimas de uma armação midiática. Mas quanto mais se defendiam, mais contraditórios se tornavam. A máscara de perfeição começava a cair diante de todos. Camila, que sempre foi o centro das atenções, parecia desorientada. Pessoas que a admiravam passaram a questionar sua versão dos fatos. Eu soube que, em um jantar com amigos, ela perdeu o controle e começou a gritar que eu tinha roubado a paz da família. O episódio se espalhou rapidamente e só reforçou a ideia de que havia algo errado na postura deles. No meio desse turbilhão, percebi algo que nunca imaginei: eu não estava mais com medo. Pela primeira vez em anos, senti que tinha o poder de conduzir minha própria narrativa. Eu não era mais a sombra da filha perfeita, a voz abafada em meio aos elogios a Camila. Eu era Gabriela, dona da minha história. Claro que a guerra ainda não estava vencida. O processo judicial ainda estava em andamento, e eu sabia que meus pais fariam de tudo para reverter a situação. Mas, dentro de mim, algo já havia mudado. Eu não estava mais lutando para provar meu valor para eles. Eu lutava por mim, pela minha liberdade, e isso bastava. O próximo passo, no entanto, seria o mais difícil. Eu teria que encarar de frente a audiência marcada pelo juiz, onde, pela primeira vez em muito tempo, todos nós estaríamos no mesmo espaço. Eu, meus pais e Camila. E era ali que a verdade, finalmente, começaria a vir à tona. O dia da audiência chegou mais rápido do que eu esperava. Passei a semana inteira sentindo um nó no estômago, como se cada minuto me empurrasse para um precipício. Eu sabia que não seria fácil encarar meus pais e Camila frente a frente, mas também sabia que aquela era a chance de expor tudo. Era o momento de mostrar que não seria mais silenciada. Entrei no fórum acompanhada do meu advogado e do meu namorado. A sala de espera estava cheia, mas eu os reconheci de imediato. Minha mãe, impecavelmente vestida, olhava para todos com expressão de mártir. Meu pai, com o rosto fechado, transpirava arrogância. E Camila? Camila parecia ensaiar cada gesto, os olhos marejados, como se estivesse pronta para desabar diante do juiz. Foi inevitável lembrar de todas as vezes em que vi aquela mesma encenação em casa, quando qualquer erro dela era transformado em tragédia para garantir perdão imediato. Quando fomos chamados, o silêncio tomou conta da sala. O juiz abriu a sessão com formalidade, explicando que ali seriam ouvidas as duas partes. Meu advogado apresentou o dossiê com todas as provas, mensagens, bilhetes, prints de redes sociais, registros de ligações e até o vídeo em que Camila chorava em público. O juiz observava cada detalhe com atenção, enquanto meus pais se remexiam na cadeira. Quando chegou a vez deles falarem, o roteiro estava claro. Minha mãe se levantou e, com a voz embargada, disse que eu havia sido roubada pela cidade grande, que estava sob má influência e que ela só queria sua filha de volta. Meu pai foi mais agressivo, afirmou que eu era ingrata, que tinha sido criada com todo amor e que estava manchando o nome da família. Já Camila, com lágrimas escorrendo, disse que eu era sua melhor amiga, que não entendia por que eu a odiava tanto.
Foi doloroso ouvir tudo aquilo, mas não me abalou como antes. Havia uma diferença essencial: dessa vez eu tinha provas. Quando o juiz confrontou minha mãe sobre as mensagens anônimas enviadas ao meu trabalho, ela gaguejou. Quando perguntou a Camila sobre o vídeo encenado, ela desviou o olhar. E quando questionou meu pai sobre as ligações para vizinhos e parentes, ele simplesmente se calou. A fachada perfeita começava a rachar diante de uma autoridade que não se deixava levar pela encenação. Quando chegou minha vez de falar, respirei fundo. Contei sobre os anos de silêncio dentro de casa, sobre como cada conquista minha era ignorada enquanto as falhas de Camila eram encobertas. Relatei a noite em que, ao tentar compartilhar um sonho, fui humilhada por meu pai. Expliquei que meu afastamento não foi um ato de rebeldia, mas de sobrevivência. Olhei nos olhos do juiz e disse: eu não quero vingança. Só quero viver em paz, sem perseguição, sem chantagens. Quero o direito de existir sem ser controlada. O juiz anotou, refletiu por alguns instantes e, em seguida, deu sua decisão provisória: medidas protetivas contra meus pais e minha irmã. Eles estavam proibidos de entrar em contato comigo, direta ou indiretamente, sob pena de multa e até prisão em caso de reincidência. Senti as lágrimas escorrerem, mas eram de alívio. A expressão deles foi indescritível. Minha mãe chorava em silêncio, como se não acreditasse que a narrativa não tivesse funcionado. Meu pai mantinha o olhar duro, mas a mandíbula travada denunciava sua raiva. E Camila? Camila parecia perdida, como se a peça que vinha encenando desde sempre tivesse, enfim, chegado ao fim. Saí da sala com a sensação de que um ciclo havia se encerrado. Pela primeira vez, não era eu quem carregava o peso da culpa. Eu havia mostrado que não era frágil, que não era manipulável, que não era sombra de ninguém. Eu era dona da minha própria história. Nos meses seguintes, o silêncio que sempre sonhei finalmente se instalou. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum bilhete na portaria. Pela primeira vez, meu telefone parou de vibrar com números desconhecidos. A paz que eu tanto busquei estava ali, intacta. Com o tempo, descobri que a imagem deles na família e entre os conhecidos nunca mais foi a mesma. As pessoas começaram a enxergar as contradições, a perceber que havia muito de manipulação naquela fachada de perfeição. Já não eram vistos como os pais exemplares, nem Camila como a filha brilhante. Aos poucos, a verdade foi se impondo. Eu, por outro lado, segui construindo minha vida com mais confiança. No trabalho, recebi uma promoção pelo meu empenho. Com meu namorado, nossa relação se fortaleceu diante de todas as provações. E, dentro de mim, algo finalmente se libertou. Entendi que não precisava provar nada para quem nunca quis me enxergar. O amor que busquei por tanto tempo nos outros, encontrei em mim mesma. Hoje, ao olhar para trás, sinto uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza por ter sido preciso chegar a esse ponto para conquistar meu espaço. Orgulho por não ter desistido de mim, mesmo quando parecia mais fácil ceder. A ferida de ter sido rejeitada talvez nunca cicatrize completamente, mas agora ela não me define. O que me define é a coragem de ter dito basta. A coragem de ter erguido a voz e escolhido a mim mesma. E se algum dia eles decidirem refletir sobre tudo o que aconteceu, não sei qual será o resultado. Mas isso já não é problema meu. Minha vida segue, e finalmente, ela é só minha. Se você acompanhou essa história até aqui, já percebeu o quanto a filha foi corajosa em enfrentar tudo o que passou e finalmente escolher a própria paz. Agora eu quero saber a sua opinião. Você teria tomado a mesma decisão que ela tomou diante da família? Ou teria agido de outra forma? Deixe nos comentários a sua resposta e aproveite para escrever também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu vou adorar ler e deixar um coração no seu comentário. E não se esqueça, se essa história mexeu com você de alguma forma, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que trazemos aqui. Isso ajuda demais o nosso trabalho e nos motiva a continuar compartilhando narrativas que fazem pensar, sentir e refletir. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, quem sabe alguém próximo também precise ouvir uma mensagem como essa. Sua interação faz toda a diferença e ajuda essa comunidade a crescer cada vez mais.
Então, me conte, você teria a mesma coragem da filha? E de qual cidade você está assistindo? Vou esperar o seu comentário.